O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. E seus filhos ficarão gratos por você ler. Philippa Perry. Este livro é dedicado com amor à minha irmã Belinda. Prefácio. Este não é um livro simples sobre criação dos filhos. Não vou entrar em detalhes sobre como ensinar a criança a usar o vaso sanitário ou desmamar. Trata-se de um livro sobre como criamos laços com nossos filhos, o que atrapalha a criação de uma relação de maior proximidade e o que pode contribuir para isso. É sobre como fomos criados e como isso afeta nossa postura como pais, e erros que vamos cometer, principalmente aqueles que nunca queremos cometer, e o que fazer a respeito. Não haverá muitas dicas ou truques sobre como criar os filhos neste livro, que às vezes pode deixar você triste, com raiva ou até contribuir para que exerça melhor seu papel. Escrevi o livro que queria ter por perto quando fui mãe de primeira viagem e gostaria muito que meus pais tivessem lido. Introdução. Recentemente assisti a uma apresentação do comediante Michael Minchin, em que ele disse que existem 4 coisas que precisamos fazer com nossos filhos: vestir, alimentar, dar banho e colocar na cama. Ele falou que antes de ter filhos tinha uma fantasia de que ser pai seria correr pelos gramados dos parques e fazer piqueniques. Mas na realidade era que todo dia se transformava em uma batalha constante só para conseguir que as crianças fizessem essas 4 coisas básicas. Foram muitas gargalhadas da plateia enquanto ele descrevia como convencia os filhos a lavar o cabelo, vestir um casaco, sair de casa ou comer uma verdura. Eram risadas de pais, talvez como nós, que passam por isso também. O trabalho dos pais pode ser dureza, pode ser cansativo, deprimente, frustrante e desgastante, embora ao mesmo tempo seja a experiência mais divertida, feliz, amorosa e estupenda que você vai ter na vida. Quando você se sente sobrecarregado de informações detalhadas sobre sonecas, doenças da infância, birras de crianças pequenas ou adolescentes, ou quando sai de um dia cansativo em sua atividade profissional e chega em casa para seu trabalho real, que inclui tirar restos de banana do canto da cadeirinha de bebê, ou mais uma carta da diretora convocando você para uma reunião na escola, pode ser difícil colocar a criação dos filhos em perspectiva. Este livro tem o objetivo de apresentar esse quadro mais amplo, ajudar você a dar um passo para trás a fim de ver o que importa e o que não importa, o que pode ser feito para ajudar seus filhos a se tornarem as pessoas que eles têm potencial para ser. A base da criação dos filhos é a relação que você cria com eles. Se as pessoas fossem plantas, a relação seria o solo. A relação sustenta, nutre, permite o crescimento ou o inibe. Sem uma relação em que possa apoiar, a criança tem sua segurança comprometida. O ideal é que a relação seja uma fonte de força para seus filhos, e um dia para os filhos deles também. Como psicoterapeuta, passei pela experiência de escuta e diálogo com pessoas que enfrentam dificuldades com diferentes aspectos da criação dos filhos. Por meio do meu trabalho, tive a oportunidade de investigar como os relacionamentos se tornam disfuncionais, o que os faz voltar a funcionar bem. O objetivo deste livro é compartilhar com você o que é relevante quando o assunto é a criação dos filhos. Isso vai incluir como trabalhar com sentimentos, os seus e os dele, como entrar em sintonia com seus filhos para que você possa entendê-los melhor e como criar um laço verdadeiro com eles em vez de se prender a padrões exaustivos de conflito ou retração. Use uma perspectiva de longo prazo sobre a criação dos filhos em vez de uma abordagem de dicas e truques. Meu interesse é a forma como nos relacionamos com nossos filhos em vez de como o manipulamos. Neste livro, incentivo você a olhar para suas próprias experiências de infância, para que possa passar adiante as coisas boas que recebeu em sua criação e abandonar os aspectos menos benéficos. Vou analisar como podemos tornar todas as nossas relações melhores e mais positivas para nossos filhos crescerem. Vou explicar como nossas atitudes na gestação podem exercer uma influência sobre nossos futuros laços com nossos filhos.
e como agir como filhos, bebês, crianças, adolescentes ou adultos que pode criar uma relação que seja uma fonte de força para eles e de satisfação para você. E ao longo do caminho enfrentar muito menos batalhas para vestir, dar comida, dar banho e colocar para dormir. Este livro é feito para os pais que não apenas amam seus filhos, mas querem gostar deles também. 1. Nosso legado como pais. O clichê é verdade, as crianças não fazem o que falamos, fazem o que fazemos. Antes mesmo de pensar sobre o comportamento de nossos filhos, é útil, fundamental até, analisar seus primeiros modelos de comportamento, e um deles é você. Essa sessão é apenas sobre você, porque você vai exercer uma grande influência sobre seus filhos. Aqui vou dar exemplos de como o passado pode afetar o presente quando se trata de sua relação com seus filhos. Vou falar sobre como os filhos podem muitas vezes despertar velhos sentimentos em nós, que então cometemos o erro de descontar em nossa relação com eles. Também vou analisar a importância de examinar o crítico que existe dentro de nós, para que não transmitirmos seus efeitos prejudiciais para a próxima geração. O passado volta para nos assombrar e assombrar nossos filhos. Filhos precisam de afeto e aceitação, de contato físico, da presença física dos pais, de amor com limites, de compreensão, de brincadeiras com pessoas de todas as idades, de experiências relaxantes e de muita atenção no tempo dos pais. Ah, então é simples. O livro pode parar por aqui. Só que não, porque existem coisas que atrapalham. A sua vida pode atrapalhar, as circunstâncias, a creche, o dinheiro, a escola, o trabalho, a falta de tempo e estar sempre ocupado. E não só isso, como você bem sabe. No entanto, o que pode atrapalhar mais do que tudo é o que nos foi passado quando éramos bebês e crianças. Se não analisarmos a forma como fomos criados e o legado deixado para nós, isso pode voltar para nos assombrar. Você pode se pegar dizendo algo como: abri a boca e saíram as palavras da minha mãe. Claro, se foram palavras que fizeram você se sentir uma criança querida, amada e segura, tudo bem. Mas muitas vezes foram palavras que produziram o efeito contrário. O que pode atrapalhar são coisas como nossa falta de confiança, nosso pessimismo, nossas defesas que bloqueiam nossos sentimentos e nosso medo de ser dominado por nossos sentimentos, ou no que diz respeito especificamente a nossos filhos. Pode ser o que nos irrita neles, nossas expectativas ou nossos medos em relação ao seu futuro. Somos apenas um elo em uma corrente que se estende desde milênios atrás até sabe-se lá quando. A boa notícia é que você pode aprender a reformular seu elo. E isso vai melhorar a vida de seus filhos e dos filhos dele, e pode começar a ser feito agora. Você não precisa repetir tudo o que foi feito em sua criação. Pode se livrar das coisas que não foram benéficas. Se você tem ou está para ter filhos, pode relembrar sua própria infância, examinar o que lhe aconteceu, como se sentia em relação a isso na época, como se sente agora, e depois de uma boa análise, guardar apenas aquilo de que precisa. Se durante a sua infância você quase sempre desfrutava de um tratamento respeitoso, como um indivíduo único e valioso, recebia amor incondicional, uma boa dose de atenção positiva e mantinha relações estimulantes com seus familiares, então encontrará um guia para desenvolver relações positivas e funcionais. Isso, por sua vez, mostra que você é capaz de contribuir positivamente para a sua família e sua comunidade. Se esse for o caso, é improvável que o exercício de examinar sua infância seja muito doloroso. Se você não teve uma infância assim, e esse é o caso da maioria das pessoas, analisá-la pode trazer um certo incômodo emocional. Acho necessário nos tornarmos mais conscientes desse incômodo para que possamos encontrar formas de impedir que seja passado adiante. Grande parte do que herdamos fica fora de nossa consciência. Isso às vezes torna difícil saber se estamos reagindo ao aqui e agora do comportamento de nossos filhos ou se nossas reações estão mais enraizadas no passado. Acredito que a história a seguir vai ajudar a ilustrar o que quero dizer. Ela me foi contada por Tai, uma mãe afetuosa e psicoterapeuta experiente que dá aulas para outros psicoterapeutas.
Menciona esses dois papéis que ela exerce na vida para deixar claro que até a pessoa mais autoconsciente e bem intencionada pode cometer um lapso temporal e se pegar reagindo ao passado em vez de reagir ao que está acontecendo no presente. A história começa quando a filha de Tai, Emily, que tinha quase 7 anos, gritou para a mãe que estava presa em um trepa-trepa e precisava da ajuda para sair. Falei para que descesse e quando ela disse que não conseguia, de repente fiquei furiosa. Achei que ela estava sendo ridícula. Era perfeitamente capaz de descer sozinha. Gritei: "Desce agora!" Ela acabou descendo depois de um tempo. Tentou segurar minha mão, mas eu ainda estava com raiva e disse não. Então ela começou a chorar. Depois que chegamos em casa e tomamos chá juntas, ela se acalmou e deixei a história toda de lado pensando comigo mesmo. Nossa, as crianças podem ter um saco às vezes. Uma semana depois, estávamos no zoológico e lá havia outro trepa-trepa. Ao olhar para o brinquedo, senti uma pontada de culpa. Ficou óbvio que isso também fez Emily se lembrar da semana anterior, porque ela ergueu os olhos para mim quase com medo. Perguntei se ela queria brincar. Dessa vez, em vez de ficar sentada olhando o celular, fiquei perto do brinquedo e a observei. Quando ela achava que tinha ficado presa, estendi os braços para pedir ajuda. Mas dessa vez, tentei incentivar mais. Fiquei falando: coloca um pé ali e outro lá, e segura aqui e você vai conseguir sozinha. E ela conseguiu. Depois que ela desceu, perguntou: por que você não me ajudou da outra vez? Pensei e respondi. Quando eu era pequena, a vovó me tratava feito uma princesa e vivia me carregando de um lado para o outro, me falando para tomar cuidado. Isso me fazia me sentir incapaz de fazer qualquer coisa sozinha e acabei sem autoconfiança. Não quero que isso aconteça com você, e é por isso que não quis ajudar quando pediu para ser tirada do brinquedo na semana passada. E isso me lembrou de quando eu tinha sua idade, quando não podia descer por conta própria. Fui dominada pela raiva e acabei descontando em você. E isso não foi justo. Emily ergueu os olhos para mim e disse: ah, pensei que você não estava nem aí. Ah, não, eu disse. Eu me importo sim, mas naquela hora não entendi que estava brava com a vovó e não com você. Me desculpe. Assim como Tai, é fácil tirar conclusões automáticas ou precipitadas sobre nossas reações emocionais, sem considerar que podem ter mais a ver com coisas em nossa própria história que estão sendo revividas do que com o que está acontecendo no momento. Mas quando você sente raiva ou qualquer outra emoção difícil, incluindo ressentimento, frustração, inveja, repulsa, pânico, irritação, pavor, medo, etc., em resposta a algo que um filho fez ou pediu, pode ser bom pensar nisso como um alerta. Não um alerta de que a criança necessariamente esteja fazendo algo de errado, mas sim de que seus próprios gatilhos emocionais estão sendo disparados. Em geral, o padrão funciona da seguinte forma: quando você reage com raiva ou algum outro sentimento exaltado a uma demanda da criança, é porque essa é a forma como aprendeu a se defender de sentir o que sentia nessa idade. O comportamento de seus filhos ameaça despertar suas próprias sensações inconscientes de desespero, desejo, solidão, ciúme ou carência do passado. Assim, sem perceber, você escolhe a opção mais fácil. Em vez de mostrar empatia pelo que a criança está sentindo, entra em um curto-circuito de raiva, frustração ou pânico. Às vezes, os sentimentos desencadeados pelo passado datam de mais de uma geração. Minha mãe costumava achar irritante os gritos de crianças brincando. Notei que eu também estava em um certo estado de alerta quando minha filha e seus amigos estavam fazendo barulho, embora eles estivessem se divertindo de uma forma bem controlada. Quis entender melhor. Então perguntei para minha mãe o que acontecia se ela fizesse barulho enquanto brincava quando era criança. Ela me contou que seu pai, o meu avô, tinha mais de 50 anos quando teve filhos e sofria de dores de cabeça terríveis, e todas as crianças tinham que andar na ponta dos pés em casa ou levavam bronca. Talvez você tenha medo de admitir que às vezes sua irritação com seu filho acaba sendo inevitável, imaginando que isso vá intensificar aqueles sentimentos de raiva ou torná-los mais reais de alguma forma. Na realidade, porém, nomear nossos sentimentos inconvenientes para nós mesmos, encontrar uma narrativa alternativa para eles, uma em que não responsabilizamos as crianças, significa que não vamos julgá-las por terem de forma alguma desencadeado essas emoções. Se você conseguir fazer isso, será menos provável que desconte esse sentimento em seus filhos.
Você nem sempre vai conseguir relembrar uma história que explique o que está sentindo. Mas isso não significa que não exista uma, e ter isso em mente pode ajudar. O problema pode ser que na infância as pessoas que nos amavam nem sempre demonstravam apenas apreço por nós. Elas também podiam nos achar irritantes, difíceis, decepcionantes, desimportantes, incômodos, estabanados ou bobos em algum momento. Quando o comportamento dos seus filhos desperta essa lembrança, seu gatilho dispara e você acaba gritando ou expressando qualquer que seja seu comportamento negativo habitual. Não há dúvida de que pode ser difícil para nós virarmos pai. Da noite para o dia, os filhos se tornam a prioridade que exige de nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ter um filho pode fazer você finalmente se dar conta do trabalho que seus pais tiveram. Talvez até os valorizar mais, se identificar mais ou sentir mais compaixão por eles. Mas é preciso se identificar com seus filhos também. O tempo passado completamente com você pode ter sentido quando era bebê ou criança por volta da idade dos seus filhos, vai ajudar você a desenvolver empatia por eles. Isso vai ajudar a entender e sentir o que eles sentem quando se comportam de uma forma que lhes desagrada. Eu tive um paciente, Oscar, que havia adotado um menininho de 1 ano e meio. Toda vez que o filho derrubava comida no chão ou deixava comida no prato, Oscar sentia uma raiva subir dentro de si. Perguntei o que teria acontecido com ele quando criança, se ele derrubasse ou não terminasse sua comida. Ele se lembrou de seu avô batendo em seus dedos com o cabo de uma faca e colocando-o em seguida para fora da cozinha. Depois que ele voltou a entrar em contato com a maneira como se sentia quando era tratado assim na infância, passou a ter compaixão por si mesmo quando bebê, o que por sua vez o ajudou a encontrar paciência para lidar com seu filho. É fácil presumir que nossos sentimentos são relacionados à situação que se apresenta diante de nós, e não simplesmente uma reação ao que aconteceu no passado. Como exemplo, imagine que seu filho de 4 anos ganhou um monte de presentes de aniversário e que você o chama de mimado com seu tom de voz bem áspero porque ele não quis compartilhar um de seus brinquedos novos. O que está acontecendo aqui? Obviamente, não é culpa da criança ter ganhado muitas coisas. Pode ser que de forma inconsciente você esteja supondo que ela não mereça tantas coisas, e sua irritação com isso escapa em um tom ríspido, ou por esperar que alguém de 4 anos demonstre mais maturidade, o que não faz sentido. Se você parar e olhar para trás, investigar sua irritação a respeito, o que pode descobrir é que sua própria criança interior de 4 anos ficou com inveja ou se tornou competitiva. Talvez aos 4 anos você tenha ouvido que deveria compartilhar algo que não queria dividir, ou simplesmente não ganhou tantas coisas, e para não se sentir triste por seu eu de 4 anos, descontou tudo na criança que estava ali na sua frente. Isso me faz lembrar das mensagens de ódio e toda a atenção negativa que as pessoas públicas recebem de perfis anônimos nas redes sociais. Lendo nas entrelinhas, o que aquilo parece estar dizendo acima de tudo é: não é justo que você seja famosa e eu não. Não é raro sentirmos inveja de nossos filhos. Caso se sinta assim, você precisa admitir e controlar esse sentimento. Não assumir um comportamento negativo por causa disso. Nossos filhos não merecem sua negatividade da parte dos pais. Ao longo deste livro, inclui exercícios que podem ajudar você a ter uma compreensão mais profunda do que estou dizendo. Se considerá-los desnecessários ou forem muito pesados para você, pode pulá-los e talvez voltar quando se sentir mais à vontade. Exercício: de onde vem esse sentimento? Da próxima vez que sentir raiva de um filho ou tiver qualquer outra reação muito exaltada, em vez de reagir sem pensar, pare e se pergunte: esse sentimento está inteiramente relacionado a essa situação e à criança no momento presente? Estou me impedindo de ver a situação do ponto de vista dela? Uma boa maneira de se impedir de reagir é dizer: preciso de um tempo para pensar no que está acontecendo, e usar esse período para se acalmar. Mesmo se a criança precisar de alguma orientação, não há por que fazer isso com raiva. Se você der essa orientação assim, ela vai escutar apenas sua raiva e não o que está tentando dizer. Você pode fazer a seguinte variação desse exercício ainda se não tiver filhos.
Apenas note a frequência com que experimenta sentimentos como nervosismo, presunção, indignação, pavor ou talvez vergonha, autodesprezo ou distanciamento. Procure padrões em suas reações. Lembre-se de quando se sentiu assim pela primeira vez, voltando até a infância, quando você começou a reagir dessa forma. E pode começar a entender em que grau essa reação se tornou um hábito. Em outras palavras, a reação se deve a um hábito seu ou à situação presente.